acompanhado de outros parlamentares. O presidente da Assembleia, Marlon Santos, esteve pela manhã junto à equipe de crise do governo do estado e agora à tarde no Comando Militar do Sul. E exatamente ele vai nos falar os resultados e toda a percepção dele do que aconteceu neste dia. Pela manhã houve essa incursão minha e de mais 17 deputados no chamado Gabinete da Crise, onde a gente apanhou números e foi feita uma exposição do que o governo do estado está fazendo em razão daquilo que a Assembleia havia pedido e daquilo que é uma missão do governo do estado diante dessa situação dos movimentos. A gente deduziu assim, bem satisfatória a situação da forma com que a Brigada Militar e a Defesa Civil estão atuando. O governo se comprometeu de fazer o congelamento do preço pauta em cima do combustível e isso foi o que foi combinado com a Assembleia, foi mantido, cumprido. Por um outro lado, há uma expectativa do próprio gabinete de crise de que alguma coisa ao longo do dia e da noite de hoje venha a se consolidando no sentido de amenizar o problema. Então eu acredito que da parte do estado era isso. Na questão do Comando Militar do Sul, que visitei junto com mais outros colegas deputados, a gente verificou a disposição que o Exército Brasileiro está tratando a coisa, de tal maneira que fica muito claro que o que está acontecendo por parte das Forças Armadas, da PRF, da inteligência de ambos e também dessa comunhão aí entre, inclusive a Polícia Federal, no sentido de garantir abastecimento a linhas de necessidade, no sentido de hospitais e uma gama de empresas e de instituições que dependem exclusivamente de combustíveis e de alimentação básica. Por outro lado, surge também a questão óbvia, que foi perguntada sobre uma provável intervenção militar e foi descartado de plano. E eu, como sou da reserva também, eu penso que não iria haver esse tipo de coisa. Era, na verdade, uma tentativa de um lado, tanto quanto político, tentar colocar o governo, colocar talvez o exército contra a população em movimento. Mas a leitura que o comando faz é exatamente o contrário, é tentar dar agilidade para os transportes de necessidades, tanto alimentares quanto de medicamentos e energia, controlar a segurança para que isso se efetive, mas sem mais que isso. Então, se alguém tem uma expectativa aí de intervenção militar, obviamente isso não vai acontecer. O que está acontecendo efetivamente, tendo em vista que ontem um dos líderes do movimento dos caminhoneiros disse que eles já estavam com o problema deles resolvido, mas que tinham outras pessoas infiltradas no movimento? Os caminhoneiros têm que ter um cuidado bem grande, porque os caminhoneiros foram resolutos, foram conscienciosos, heróis. Isso é muito óbvio, a gente está no meio e vê que o movimento todo ele acabou pautado pelo bom senso, como houve desde o começo até agora. Ele conseguiu produzir efeitos espetaculares que talvez nem o próprio movimento tenha entendido e talvez nem tenha sido para isso tamanha movimentação. De um jeito ou de outro desacomodou o Brasil, mostrou que essas camadas que trabalham braçalmente são pessoas que se dedicam muito, ganham pouco, que tocam o Brasil de verdade, que depende deles uma série de coisas que o Brasil aprendeu a perceber agora. Só tem um problema. Hoje o que está acontecendo? Ainda há um movimento de caminhoneiros, não na totalidade, mas há. Só que esses caminhoneiros vão acabar, se não perceberem o jogo em tempo, vão acabar tendo um problema, que é sair da condição de herói e virar vilão, porque o que está acontecendo hoje? Há infiltrações sim de elementos que não tem nada a ver com o movimento, como a própria Polícia Federal já viu, levantou-se a ficha, e do Exército também, levantou-se a ficha de indivíduos que não tem nem parentesco com caminhoneiros. E isso virou, em alguns pontos, arruaça, que nada tem a ver com o movimento. Então, o que eu diria? Que
os caminhoneiros têm que ter um cuidado muito grande, porque a situação está ficando insustentável do ponto de vista técnico e logístico. As pessoas que hoje ainda apoiam poderão passar a odiar a situação do movimento, que já não tem tanto a ver com o movimento. Então é uma questão de cuidado, é hora de saber quando recolher as armas, porque as armas no bom sentido, o fato é que está passando acima daquilo que a sociedade conseguiria suportar, porque as infiltrações e uma série de outras circunstâncias aí completamente agressivas perdeu aquela performance de um movimento ordeiro. E isso, infelizmente, eu como apoiador do movimento, eu fico impressionado assim, que essa leitura tem que ser feita o quanto antes, porque, de fato, hoje no Brasil, quer terminar com uma grande movimentação é colocar dentro dele uma série de pessoas que atentam contra todo tipo de coisa, inclusive o bom senso dos caminhoneiros. O que efeito vai ser reproduzir isso daqui para frente, né? Tem que ser medido. Não dá para passar muito acima, porque hoje uma série de prevalecidos já estão aproveitando a situação. E o movimento, que era estritamente um movimento mesmo, não chegava a ser nem uma greve, nem nunca foi, no meu entendimento, hoje está sendo usado de uma maneira desastrosa e politiqueira. E isso vai levar a que lugar, né? E, de mais a mais, nós temos que ter cuidado para o estado de sítio também, porque é muito simples, a situação hoje ela está posta para que possa sim, embora alguém pense assim, mas isso seria o caos. Pode até ser o caos, mas se a gente quer tirar um governo, não é nesse patamar de conversa ou de ação que vai se conseguir, porque, de fato, aqueles que estão desejando fazer uma limpeza ética na política e com razão, tem que acordar para uma coisa. Um estado de sítio que poderia, em tese, ser provocada pelo presidente da República, com aval do Congresso, colocaria na rua, né, um monte de guardas, todas as polícias, para cima de uma população que vai perder garantias constitucionais, inclusive, porque o direito do estado de sítio é isso, ele vai te suprimir garantias constitucionais, que sabe lá quais seriam, porque afinal de contas... Inclusive as eleições deste ano? Pode, o artigo 137 diz que garantias constitucionais ficarão suspensas, mas não falam quais. E uma garantia constitucional é de votar e ser votado. Então, obviamente que isso pode ficar suprimido, sim. Vai depender daqueles que hoje estão no comando e que, infelizmente, estão enfraquecidos, né? E isso é muito, muito problemático.